Você sabe por que Eva pecou? Oi, eu sou a Juliana do canal Bíblia Sagrada e hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre a queda do homem, sobre Eva ter pecado, Eu já vi muita mulher falando assim: caramba, mas eu não acredito que eu pago as consequências porque Eva pecou, porque não sei o que, porque isso, porque aquilo, super mimimi, né? Pra quem conhece e lê a Bíblia sabe muito bem que Deus dá um grande valor a mulheres. Inclusive, eu vou até deixar um vídeo que eu vi falando sobre isso. Incrível, vou deixar aqui, até compartilhei ele nas minhas redes sociais porque é incrível. Vou deixar aqui na descrição, vem aqui embaixo e vê. Então vamos falar sobre isso. Muita gente se pergunta por que Eva pecou, por que a mulher caiu na tentação. E pra gente começar a falar sobre esse assunto, vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, que diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E mais à frente, Deus diz que não é bom que o homem fique só e que ele criaria uma auxiliadora idônea, que ele criou a mulher. E no capítulo 3, do versículo 1 ao 4, diz assim: mas a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E esta disse à mulher: portanto, Deus vos disse: não comerás de toda a árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, serão abertos os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. E existe uma coisinha assim simples que talvez você não tenha pegado aí, eu vou repetir para vocês, que lá no capítulo 2, Deus diz assim: de toda a árvore do jardim poderás comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que delas comer, certamente morrerás. Se você parar para pensar, o que a Eva falou para a serpente é um pouco diferente. Ela falou de uma coisa de árvore no meio do jardim. Peraí, Deus disse alguma coisa sobre árvore no meio do jardim? Deus falou que da árvore que está no meio do jardim não podia comer? Deus falou isso? Vamos pensar aqui. Deus falou que não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva falou para a serpente de uma árvore no meio do jardim. E a Eva falou que não podia comer da árvore que estava no meio do jardim, mas Deus em momento nenhum falou sobre árvore no meio do jardim. E isso nos leva a pensar sobre precisão da palavra. Lá em Oséias, eu esqueci, vou colocar aqui na tela, a referência, fala que o povo perece por falta de conhecimento. E muitas vezes nós nos encontramos de tal maneira. O diabo lança várias coisas, várias tentações, várias coisas para nos tirar do foco. E por nós não conhecermos a palavra verdadeiramente, nós acabamos caindo nas meias verdades do diabo. E quando a gente fala assim, uma meia verdade já é uma mentira. E por não termos precisão na palavra, acabamos caindo em tentações. Porque Deus falou de uma maneira clara para Adão: você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva não ouviu de Deus. Eva não tinha precisão exata daquilo que Deus tinha falado, porque quando Eva foi criada, Deus já havia dado essa ordem. Então, certamente, eu não sei, não estava lá, mas certamente Adão falou: não pode comer dessa árvore porque você vai morrer e tudo mais. Só que Eva não tinha precisão da palavra de Deus. Eva não tinha precisão da palavra que Deus havia dito sobre aquela árvore. E quando a serpente veio com uma meia-verdade, uma pergunta meio assim, Eva caiu. E eu tenho certeza absoluta, não tenho nenhuma dúvida, que se a serpente tivesse ido falar com Adão, ele não teria pecado porque ele tinha precisão exata do que Deus tinha falado. Isso me leva a pensar quando Jesus é tentado no deserto. Como o diabo tentou Jesus? Ele falou de Bíblia, ele falou coisas que estavam escritas na palavra de Deus. E como Jesus venceu? Jesus venceu a tentação do deserto porque ele conhecia a palavra. E o diabo poderia lançar quantas meias verdades ele quisesse. Ele não teria êxito, porque Jesus conhecia a palavra de Deus. E eu vou provar aqui pra vocês que o que eu estava dizendo tem coerência, que Jesus tinha precisão naquilo que ele falava. Lá em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de haver jejuado por 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele respondeu e disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: A seus anjos ordenará a respeito de ti, e eles te levarão em suas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. De novo o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então deixou o diabo, e eis que chegaram anjos e o serviram. Então Jesus tinha precisão da palavra, Jesus sabia a palavra de Deus, ele sabia, ele tinha aquilo no coração, ele praticava. E hoje em dia, nossa geração é muito rasa, nossa geração não conhece a palavra de Deus. E eu fiz esse vídeo hoje para te motivar a buscar mais a palavra de Deus, a aprender, a estudar, a entender. Porque quando vier a tentação do diabo, quando vier pessoas com meias verdades, com tantas coisas para te dizer, você vai ter precisão daquilo que você acredita e daquilo que você segue. Então é isso, eu espero muito que esse vídeo tenha te despertado a conhecer mais, a ficar cada dia mais frenético na Bíblia, ler mesmo. Então se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva aqui no canal e não esquece de ativar o sininho da notificação. Um super beijo e até amanhã.